Você por acaso já ficou sabendo que alguém rezou nas suas costas? Sabe o que significa rezar nas costas? Estranho, né? Quando se fala em reza, se imagina coisa boa, mas rezar nas costas são aquelas pessoas que, infelizmente, por trás de você quer o seu mal. E ela acaba, de fato, fazendo uma reza contra você. Agora, o mal, ele te afeta? Por quê? Se você não quer o mal, por que alguém rezando nas suas costas pode te afetar? É o tema que nós vamos abordar hoje. O mal só ataca porque você acaba permitindo. E para não permitir, é preciso saber como agir. Um espírito da falange dos baianos irá falar sobre esse tema, nos ajudando a nos protegermos contra esse mal. Topa? Vem conosco. Madrugada com Deus. Aproximando a espiritualidade de você. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Que bom que você está aqui conosco. Que bom. Você já sentiu que tem alguém atrapalhando a sua vida? Você já sentiu isso? Como se tivesse uma energia negativa ao seu redor? Já sentiu isso? Já ouviu falar em rezas nas costas? Perdão, gente. Já ouviu falar em reza nas costas? Pois é. Isso acontece. Acontece muito. Mas também existe defesa para todo esse mal. O baiano Zé da Estrada, ele vai falar sobre esse tema que é muito importante abordarmos para evitar que esse mal venha nos contaminar. Você topa? Fica aqui conosco, fica aqui conosco. Nós vamos fazer uma prece e passar a palavra a esse Espírito para que, com o conhecimento que ele compartilha conosco, saibamos agir diante destas pessoas que são falsas. Sabe, pessoas falsas? Diante de você, te trata muito bem, fala aquilo que te agrada, mas por trás reza nas suas costas. O que é uma reza nas costas, senão falando mal de você? Detonando você a outras pessoas. E não é simplesmente falar mal, é vibrar mal contra você. É uma má energia que vem. Por que os baianos falam em rezar nas costas? Porque quando você está rezando para alguém, com amor no seu coração, você está emanando a sua vibração para que aquela pessoa possa melhorar. Mas quando você está falando mal de alguém e desejando o mal dela, porque ninguém fala mal de uma pessoa se quer o bem dela. Se quer o bem dela, fala para ela sobre as más ações que ela toma. Mas se você vai falar mal dela para alguém, você não está querendo o bem dela, não é verdade? Então, você está emanando uma reza contrária, quer dizer, uma má reza contra a pessoa, má vibração contra a pessoa. Mas eu só estava falando porque ela agiu errado, ela fez isso, ela fez aquilo. Não importa. Disse o Cristo, olhai a trave que há no seu olho, não argueiro no olho dos outros. Jesus, ele sempre ensinou as pessoas a não julgar umas às outras. Tanto que num trecho bem polêmico e bem conhecido da Bíblia Sagrada, onde os homens queriam apedrejar uma mulher por ser adúltera. E pegaram a mulher e levaram diante do Cristo. E ali, todos aqueles homens com as pedras nas mãos iam arremessar nela. Jesus simplesmente, com toda tranquilidade e serenidade, pegou um pedaço de graveto e começou a escrever o nome das pessoas. E ali, segundo
Não conta na Bíblia em detalhes, mas ele escrevia ali o mal que cada um já tinha cometido, o pecado. Os homens não eram bobos, falou, epa, ele vai me expor aí. E aí Jesus diz assim, olha, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Quem nunca errou? Todos nós. Então é uma lição dada por Jesus que não devemos ficar julgando as pessoas pelas faltas que ela comete. O que podemos é procurar auxiliar esta pessoa para que ela mesma veja a falta cometida que está trazendo prejuízos à vida dela e à vida das outras pessoas. Mas ficar julgando não vai ajudar em nada. Ó. Ah, ele é isso, ele é aquilo, ela é isso, ela é aquilo. Não vai ajudar em nada, mas nada mesmo. E sim, você tomar uma atitude, mesmo que a pessoa desagrade-se da sua ação de ir até ela e dizer, olha, cuidado, porque o que você faz não está sendo bom para isso, não está sendo bom para aquilo. Bem, vamos fazer a prece e vamos passar a palavra a esse espírito amigo, mas que fala diretamente aquilo que acontece conosco, o Zé da Estrada, um espírito da corrente dos baianos, que tem o propósito de chacoalhar a nossa mente para que possamos, com pensamentos corretos, dar uma condução melhor à nossa vida. Olha, eu bato muito nessa tecla. Se você não prestar atenção no que você pensa, os seus pensamentos podem te conduzir a lugares ruins, a situações ruins. Tira essa ideia tosca de que ninguém ouve os teus pensamentos. Não faz isso, pois você o ouve. Você está ouvindo o que você pensa. Então, analisa, será mesmo que estes pensamentos são produtivos à minha vida? Ah, não são? Então, para que alimentá-los? Poxa, alimentar pensamentos negativos atrai negatividade. Alimentar pensamentos maus sobre a vida dos outros vai atrair essa mesma energia para a vida de quem pensa. Nunca mais eu esqueço da frase de um baiano também, que me perguntou, você pensa no que pensa? Isso me chocou, né? Porque nunca parei para pensar se eu penso no que eu penso. Mas é fundamental, peraí, vem um pensamento, falei, para que eu vou estar pensando sobre isso se isso não está somando em nada? Então não vou ocupar a minha mente com esses pensamentos, não vou me ocupar com isso. Para quê? Sabe, tem pessoas que ocupam-se falando mal dos outros e se sentem prazerosas com isso. E sente um prazer tão grande disso. Mas que benefício traz para a sua própria vida? Nenhum, não é? Então, se a pessoa está fazendo errado, olha, ela vai ter que responder por aquilo. Se ela me permitir, eu irei ajudar para que ela veja o erro dela. Mas se ela não me permitir, eu não posso invadir a privacidade dela dizendo, você está errada. De maneira nenhuma. Você sabe que o exemplo maior fora trazido pelo Cristo, do respeito às pessoas mesmo diante da ignorância dela. O Cristo tinha um respeito tão grande que respeitava a ignorância do ignorante. Não saía ali criticando as pessoas. Ah, você tem que me acompanhar, você tem que me seguir. Não, o Cristo fazia convite às pessoas. É como aqui na casa, sabe? Os Espíritos nos convidam a melhorar. Os Espíritos nos convidam a fazer o bem. Os Espíritos nos convidam, sem dúvida nenhuma, a agir de forma mais prudente. Agora, se eu não quero, ele não vai se tornar um inimigo meu porque eu não quero seguir aquilo que eles pedem. Sabe? As pessoas vêm em uma consulta espiritual, pede ajuda para resolver um problema. O espírito se compromete em ajudar,
Passa algumas instruções para que a pessoa possa enxergar os caminhos certos ou possa reverter a situação. Se ela não fizer, o Espírito simplesmente espera o dia que ela amadureça. Olha, existem pessoas que vêm na casa consultar-se com os espíritos há anos pedindo as mesmas coisas. Impressionante, as mesmas coisas. Os espíritos, eles passam instruções constantes, tudo com o mesmo propósito, mas vai passando instruções. A pessoa não aplica nenhuma delas e quer que a vida mude. E é impressionante a paciência desses irmãos, que não diz assim, você não fez nada, então não vou te falar, não vou mais te ajudar, de forma alguma. Meu irmão, faça isso. Meu irmão. E é tão impressionante que eles, por respeito, mudam algumas coisas básicas que a pessoa precisa fazer do aquilo que ele já tinha dito. Muda para respeitar a pessoa, para que a pessoa não se sinta ali, sabe, incapaz ou não se sinta mal. Que coisa, né? Olha o respeito que é. Mas vamos fazer a nossa prece. Vamos falar com Deus, vamos pedir a Deus que nos dê sempre sabedoria. Quanto mais sabedoria, maior será a condição de vivermos na paz, não é? Na força para resistir contra o mal, não é verdade? Vamos enxergar o mundo com os olhos, de fato, repletos de amor. Repletos de amor. Não é isso? Então, vamos falar com Deus. Hoje é sábado, Senhor, e nós pedimos que não nos falte a sua bênção, para que, neste sábado, possamos agir cada vez mais correspondentes aos seus ensinamentos, Cristo Jesus. E assim nós dizemos: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a dos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. 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 A prece dominical, a prece que Jesus ensinou o ser humano para falar com Deus. Interrogado pelos seus apóstolos e discípulos, Senhor, como falar com Deus? Aí Jesus vem e nos traz essas singelas e profundas palavras. O Pai nosso, né? Não é o Pai meu, é nosso. Então, se o Pai é nosso, Ele vai querer o meu bem, mas o seu também. Então, eu não posso, no Pai Nosso, pedir apenas que me beneficie prejudicando alguém, não é verdade? Você já imaginou isso? A pessoa pedir ao Pai que possa dar a ele algo, mas que vai prejudicar o outro filho dele? Não há como, não é? Não há como. Uma pessoa racional não vai pedir isso a um pai. Então, por que a gente não analisa o próprio pedido a Deus? Poxa, eu quero isso, eu quero aquilo, mas sem pensar que se eu tenho isso, alguém perdeu, né?
Por exemplo, ai Senhor, me ajuda a conquistar isso. Ai, eu estou aqui fazendo uma preleção, eu quero entrar na empresa. Mas você já pensou que há outras pessoas que também querem do mesmo jeito que você? Se você entrar, a outra vai perder? Já pensou nisso? Ah, não quero nem saber, eu quero eu. Então, é um pensamento egoísta sempre, não é? Puxa vida, mas como é que eu vou pedir a Deus? Deus, me dar esse emprego ou me dar esse trabalho. E aí Deus vai dizer, poxa, ele está me pedindo, eu vou dar. Mas e o outro que também está pedindo? Como é que faz? E aí? Como que faz? Ah, não, o pedido dele é mais forte, aquele é mais fraco. Não existe isso. Aquele é mais capacitado do que aquele. Aí sim, a justiça se faz desta forma. Cada um tem conforme é merecedor. Pedir a Deus deve ser feito para você melhorar. Exemplo, eu quero um trabalho. Tem outras pessoas que também querem. Senhor, me capacita para que eu possa corresponder a esta obrigação, a esse trabalho, Senhor. Me ajuda a me tornar um verdadeiro profissional. Aí sim, mas simplesmente pedir para receber sem merecer é uma ilusão que precisamos tirar de nossa mente. Vamos lá, vamos ouvir então nosso irmão espiritual, Baiano Zé da Estrada. Todo mal que influencia a nossa vida tem uma origem. E ele só permanece em nós se ele encontra as condições para ele ficar. Se não há espaço em tua alma, não há espaço em teu coração para o mal, as suas defesas afastarão esse mal de tua vida e as forças da natureza, o que traz vida, vai lhe ajudar. Como tu depende do fogo, depende da água. Como tu depende da terra, depende do ar. Como depende de todas as formas de vida. Tu depende da forma de vida dos animais, depende da forma de vida vegetal, para que você consiga viver. Todas essas formas têm energia. São essas energias que vão sustentar você, para que você crie as defesas dos males que estão por aí. Quando alguma coisa em tua vida vai mal, suas defesas estão más. Quando alguém reza em suas costas, e esse mal prejudica você, te faz ficar doente, desanimado, triste, faz as coisas darem errados, é porque as suas defesas estão fracas. Então tem que trazer os elementos que trazem força para criar defesa em você. Se não usa os elementos de força, você não consegue se suster, não consegue ter força para se defender. Essas forças desses seres inferiores, desses seres ainda ignorantes, que usam dos elementos para persuadir você, botar medo em você. São os mesmos elementos que, utilizados com a energia do bem, podem inverter todo o processo em tua vida. Obrigado, Baiano Zé da Estrada, obrigado mesmo. De fato, todo mal que influencia a nossa vida tem uma origem e ela só permanece em nós se esse mal encontrar guarida, não é? Ué, se eu for receptivo ao mal, o mal vai se sentir em casa, não é assim? Poxa, agora se eu for contrário ao mal, o mal não terá espaço, simplesmente não se alojará em meu coração de maneira nenhuma. Cabe a cada um analisar. Será que eu estou vivendo esse mal porque eu sou afinado com ele? É difícil, né? Fala a verdade, é difícil, né? Assumir que
Eu vivo no mal porque eu sou afinado com o mal? Ou então eu vivo uma doença porque eu ainda alimento esta doença? A partir do momento em que deixo de alimentar o mal morre, tudo precisa de alimento. A doença também. O que faz uma doença se manifestar no corpo, senão aquela energia correspondente a ela? Não é assim? Ué, por que os espíritos falam tanto de não alimentar sentimentos ruins? Pois o sentimento ruim é uma energia. Como energia é o amor, bom sentimento. Bom sentimento te dá um ânimo para você ir desbravando a sua vida e chegando onde você quer. O mau sentimento também é uma energia que vai alimentando o que há de mal. Então, quando a pessoa tem mágoa no coração, tem raiva, gente, a raiva é um poder grande. Você já percebeu quando a pessoa está com raiva, ela quebra as coisas com mais facilidade? Eu já contei uma história aqui, porque tem tudo a ver com o tema, tá? Um amigo meu, ele é franzino, Cabral, franzino, mas separou da esposa e um dia ele separou da esposa já há um tempo, mas que continuava em atrito com ela. E um dia ele foi até a casa da ex para pegar o filho e a esposa já estava ali se relacionando com outra pessoa e essa pessoa estava dentro da parte fechada, tinha um vidro entre eles. E essa pessoa, quer dizer, o atual companheiro da ex-esposa dele, disse: "O que você quer aqui?" E começaram a discutir. Entre os vidros, tinha um vidro no meio, fechado, né? Uma porta de vidro. E esse rapaz, ele ficou tão nervoso, franzino, ele fechou a mão e deu um murro no vidro, que quebrou o vidro com o punho. De tanta raiva, de tanto nervosismo que ele ficou. Quer dizer, o que eu quero dizer com isso é que mesmo uma pessoa fraca, quando ela está envolvida na raiva, no ódio, ela gera uma força que não parecia que tinha. Essa força pode ser, sim, pode não. Essa força é utilizada para gerar doenças no corpo. Então, a energia do mal não traz nenhum benefício, mas nenhum benefício. A energia da raiva, sabe, da mágoa, do ódio, meu Deus. Bem, obrigado, Baiano, obrigado mesmo por compartilhar aí esse conhecimento. Obrigado mesmo. Vamos ao Livro dos Espíritos? Tem uma pergunta interessante hoje aqui para a gente estudar. Livro dos Espíritos, questão 1016, 10 e 16. A pergunta é a seguinte: em que sentido se deve entender a palavra céu? Boa, né? A gente ouve tanto, né? Morreu, foi para o céu, né? Pai nosso que estais no céu. Onde é que é esse céu? Vamos à resposta? O céu não é um lugar específico onde todos os bons espíritos ficam juntos, apenas aproveitando uma felicidade eterna. Céu é um universo interior. Olha só, céu é o universo interior de cada um. Os planetas, estrelas e mundos mais evoluídos, onde os espíritos vivem felizes, usando todas as suas capacidades sem os sofrimentos da vida material. Por isso que se associa o céu lá em cima, né? Como se Deus estivesse nas nuvens, não é? A gente tem essa visão, né? Ai, subiu para o céu. Como se tudo fosse na parte superior do planeta. Uai, então para que esse planeta se as pessoas vivem flutuando? Não. Todos os espíritos estão aqui no orbe chamado planeta Terra. Não existe esse negócio de céu, é frequência.
frequência, certo? Então, você pode estar no céu, no mundo carnal. Quando você, como diz aqui, o céu é o interior, é o universo interior de cada um. Poxa, momento em que você em paz está, é uma energia tão boa, é um campo magnético tão bom que você fala, que delícia, eu estou bem. Você está no céu, fazendo o bem, você fica bem. Obrigado mais uma vez a este espírito que trabalhou muito para deixar esse legado a toda a humanidade, Allan Kardec. Obrigado. Né, Paulo de Moraes? Paulo de Moraes está aí, fazendo a sua parte, compartilhando o conhecimento que ele adquiriu pelo empenho de estudar a Bíblia Sagrada. E nós estamos aqui conhecendo os apóstolos com Paulo de Moraes. Hoje ele nos fala sobre Mateus. Paulo, a palavra é sua. Dando continuidade aqui à nossa investigação, nosso estudo a respeito da vida dos discípulos de Jesus, vamos hoje falar de São Mateus. São Mateus, que era filho de Alfeu e também chamado Levi, era cobrador de impostos. Com esse nome, Mateus escreveu um evangelho em aramaico, conhecendo-se apenas a versão grega. Era de Cafarnaum, onde trabalhava como cobrador de impostos, ou seja, era publicano. Nós podemos observar a sua humildade quando seu nome aparece na lista dos apóstolos após Tomé. Em outras listas, aparece antes de Tomé. O fato de ter abandonado a sua profissão, que apesar de ser muito desprezada, também demonstra a sua humildade. Jesus passando pela coletoria, viu lá Levi e o chamou, imediatamente ele largou tudo e passou a seguir Jesus. Recebeu poderes apostólicos de milagres e sinais. Esteve no cenáculo em Jerusalém após a ascensão de Jesus ao céu. Escreveu o Evangelho, cuja narrativa leva o seu nome. E nós gostamos sempre de dizer aqui que o Evangelho é de Jesus. O Evangelho não é de São Mateus, como não é de São Marcos, nem de São Lucas, nem de São João. Evangelho é uma palavra que vem do grego e quer dizer boa nova. E quem trouxe a boa nova ao mundo foi Jesus. Não foram esses que redigiram ali o Evangelho, contando como foi a vida, os passos, as palavras do mestre dos mestres. Isso está bem entendido? Então, a partir de agora, meus amigos, vocês que não têm ainda o hábito, Evangelho de Jesus segundo Mateus, segundo Marcos, ou Lucas, ou segundo João. Ao que se presume, Mateus trabalhou em prol do Evangelho na Judéia, no Egito, na Etiópia e na Pártia. A Igreja Ocidental o alista entre os mártires. Nos tempos de Jesus, o governo romano coletava diversos impostos do povo palestino. Pedágios para transportar mercadorias por terra ou por mar eram recolhidos por coletores particulares, os quais pagavam uma taxa ao governo romano pelo direito de avaliar esses tributos. Os cobradores de impostos auferiam lucros, cobrando um imposto mais alto do que o que a lei permitia. Os coletores licenciados muitas vezes contratavam oficiais de menor categoria, chamados de publicanos, para efetuar o verdadeiro trabalho de coleta.
Os publicanos recebiam seus próprios salários cobrando uma fração a mais do que o seu empregador exigia. O discípulo Mateus era um desses publicanos. Ele coletava pedágio na estrada entre Damasco e Aco. Sua tenda estava localizada fora da cidade de Cafarnaum, o que lhe dava a oportunidade também de cobrar impostos dos pescadores. Os judeus consideravam impuro o dinheiro dos cobradores de impostos, por isso nunca pediam troco. Os judeus desprezavam os publicanos como agentes do odiado Império Romano e do rei Títere judeu. Não era permitido aos publicanos prestar depoimento no tribunal e não podiam pagar o dízimo de seu dinheiro ao templo. Um bom judeu não se associaria com publicanos. Mas os judeus dividiam cobradores de impostos em duas classes. A primeira era a que lançava impostos gerais sobre a agricultura e arrecadava do povo impostos de recenseamento. O segundo grupo compunha-se de judeus, daí serem desprezados como traidores do seu povo. Mateus pertencia a esta segunda classe. Bom, a respeito de Mateus ainda temos algo mais a falar, mas eu vou fazer aqui uma pausa nesse estudo e nós continuaremos no próximo programa. Um fraternal abraço. Obrigado, Paulo de Moraes. Obrigado mesmo. Obrigado. Que bom podermos estudar e aprender, não é? Que bom que temos capacidade mental de aprender. Que bom. Imagina perder essa capacidade, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. E tem gente que usa tão mal, mas tão mal da capacidade de pensar, que acaba perdendo esse não vou nem falar dom, não é? Esse talento, vamos chamar de talento, usando aí da Bíblia Sagrada, onde Jesus fala que devemos multiplicar os nossos talentos, não enterrá-los. Então, o grande talento que nós temos é a capacidade de pensar. Então, não vamos enterrar isso de maneira nenhuma, certo? Olha, tudo que é de ruim só permanece quando encontra espaço. Quando você se fortalece, se conecta com as boas energias e cuida de sua vibração, nada de mal permanece em você. Nada, porque não tem afinidade, compatibilidade. Eu espero que os ensinamentos de hoje te ajudem a criar defesas espirituais firmes e com essa firmeza você evite qualquer que seja a ação do mal contra você. Eu espero de coração. O dia de hoje foi muito bom, o tema de hoje foi muito bom para que nos precavermos de todas essas ações ruins. Muitíssimo obrigado, muitíssimo obrigado. Gente, hoje ficam faltando 10 dias para a Eslava. Meu Deus! Eu vou ficar muito feliz se você nos buscar lá e dizer, olha, eu assisto Madrugada com Deus. Vou ficar mesmo, eu fico feliz. A gente vai nas caravanas e as pessoas nos param dizendo, olha, eu acompanho Madrugada com Deus. Por que eu fico feliz? Porque eu sei que você está dedicando um tempo a melhorar como ser humano, como ser espiritual que é. E eu fico feliz mesmo. Então, eu espero te encontrar na Eslava de Saracali. Esteja conosco. Muitíssimo obrigado pela sua presença. Compartilhe o vídeo. O vídeo está sendo postado aqui no canal Playtens. Compartilhe, inscreva-se no canal. Há muitas pessoas que não conseguiram mais encontrar porque era no
no Templo Maria Santíssima, no canal oficial do templo, mas por causa de empecilhos, estamos colocando aqui o Madrugada com Deus no Play Tênis. Então compartilha com os teus, tá bom? Meu forte abraço. Que a paz de Deus, do Cristo e de Maria Santíssima esteja agora e por todo sempre em nossos corações. Salve Jesus, salve Maria Santíssima.